Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, 3 de março. Aqui estamos mais uma vez, graças a Deus, para levar até você a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Bom, então vamos para a palavra de Deus. O Evangelho desta terça-feira se encontra no Evangelho de Mateus, um pouco mais longo, inclusive, que o Evangelho de ontem, tão pequenininho, mas tão, claro, cheio de sabedoria. 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros para que eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas longas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, no Evangelho de hoje, desta terça-feira, Jesus faz uma forte denúncia à vivência de uma fé apenas exterior, que não transforma o coração. E para até um pouquinho, né, e fica imaginando realmente essa condição, essa questão própria dessa vivência de uma fé apenas exterior. O que de fato estamos vivendo? Interiormente. Porque o exterior até é um tanto quanto fácil, né, experimentar ou viver, né, uma religiosidade, uma fé. Mas uma fé que seja capaz de transformar o nosso coração é uma fé que não precisa ser mostrada, né? Como Jesus disse no Evangelho. Amarram, ali eles fazem assim, eles usam faixas longas ou faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Ou seja, aquele ato exterior de mostrar para o outro aquilo que está a sua fé, né? Eu tenho que mostrar para o outro. Mas vou dar um exemplo, não é assim para todo mundo, mas eu vou dar um exemplo. Agora no período quaresmal, né, quantas e quantas pessoas, inclusive da paróquia onde eu estou, estão acompanhando o rosário na madrugada com o Frei Gilson, acordando lá 3 e pouco da manhã para poder acompanhar esse rosário. E algumas pessoas gostam de postar, quarto dia, quinto dia, sexto dia da quaresma e tal, colocar nas redes sociais. Ok, até aqui não é um problema, mas o exemplo que eu disse que eu estou dando. Às vezes, né, a pessoa pode acontecer, não estou julgando, senão eu volto ao Evangelho de ontem, mas mostrando essa realidade. Pode ser que a pessoa lá acorde às 3 horas da manhã, 3 e pouco da manhã, 4 horas, vou fazer uma selfie aqui no meu celular, vou postar e tal, mas vou dormir, ou até ouvir aquilo, né, que foi dito, eu acompanhei, mas no fundo eu não vivo nada daquilo que eu vi naquele momento, que eu postei nas redes sociais para os outros verem que eu estou acompanhando. Então, justamente isso, né, o Evangelho, ele mostra essa denúncia feita por Jesus da vivência de uma fé apenas do exterior. Sim, levantar às 3 horas da manhã para poder rezar é coisa ótima, mas tem me transformado, tem feito com que eu mude as minhas atitudes, que eu mude as minhas ações? Porque, senão, nós estaríamos sendo como os fariseus, que Jesus fala, vocês vão ouvir,
o que eles falam, porque eles conhecem muito bem a lei, mas não vivam como eles estão vivendo, porque eles colocam fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles não querem mover esses fardos nem sequer com o dedo. Eles não têm compromisso com aquilo que estão ensinando. Então, às vezes, o fato da nossa fé, da religiosidade que nós praticamos, deve haver um compromisso de conversão. É isso que, em suma, Jesus quer nos ensinar. Deve existir aquele sinal de conversão na nossa vida, onde a conversão ela não acontece também de uma hora para outra, é como uma longa curva, né, que nós temos que fazer, convergir e voltar. Então, um longo caminho que temos que percorrer para chegar no objetivo. Mas não, eu estou ali, eu vou à missa, né, tiro uma foto lá da igreja onde eu participo da missa, coloco nas redes sociais, coloco até domingo sem missa, semana sem graça, mas às vezes eu nem ouvi o que a palavra disse ali, o que o padre disse, né? Tanto que Jesus fala, escuta o que eles estão dizendo, né? Pelo menos escuta. Não sei, vocês não têm que imitar as suas ações, não imite as ações do padre, não imite as minhas ações, mas escute o que tem a dizer, às vezes nem isso, escuta. Então não é o fato de mostrar para os outros uma religiosidade ou uma fé exterior que eu de fato estou vivendo isso no meu interior. O que de fato precisa ser vivido, que Jesus aponta nesse evangelho de hoje, é justamente, né, esse escutar, né, o povo que deve escutar os ensinamentos do mestre da lei dos fariseus, não imitar as suas ações, pois eles falam e não praticam, mas esse grupo, ou seja, aquele que de fato quer abraçar esse dado do ser cristão, deve deixar com que a religiosidade transforme o seu interior. É isso, né? Porque senão nós vamos perder o nosso tempo. Eu falo desse jeito. Na paróquia onde eu estou, eu sempre observo, estava observando, tem um jovem que chega à missa sempre um pouquinho não atrasado, às vezes já começou, está começando a celebração da Santa Missa, e às vezes ele fica do lado de fora da igreja ali, e conversando, e um dia eu falei com ele, fulano, você está perdendo o seu tempo, né? Eu falava para ele assim, você está perdendo o seu tempo, você está vindo à igreja, ficando lá de fora, conversando e ainda está atrapalhando os outros que estão tentando prestar atenção, tentando participar da celebração da Santa Missa. Não é só o fato de vir, venha, deixe com que a palavra de Deus chegue na sua vida, né, para que você não perca o seu tempo. Você podia estar lá na sua casa agora, vendo televisão, sei lá, jogando futebol, fazendo outra coisa. Então, não é perder tempo com as coisas de Deus, mas é deixar Deus agir no nosso interior. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.